da 102 FM. Mancini, o Bragantino consegue uma vitória importantíssima, né, na temporada contra o Corinthians, num jogo muito difícil, mais um bom primeiro tempo, assim como foi contra o Bahia, e tem a expulsão do Martínez e o Bragantino, no finalzinho, sufocando, consegue o gol da vitória. Gostaria que o senhor fizesse uma análise da partida, observando também a paciência que o Bragantino teve e a qualidade tanto do camisa 10, que voltou hoje, do John, e o Pita, que está voltando de lesão aos poucos. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que foi uma vitória merecida e construída, né? Nós até que não iniciamos muito bem a partida, o Corinthians teve uma ou duas oportunidades, a gente não estava encaixando a marcação, né? Até 25 minutos mais ou menos, aí a gente melhora no jogo e passa a ter oportunidades e passa a ter mais a bola, chegar mais, incomodar mais a zaga do Corinthians e aí sai o gol no finalzinho. Aí a gente volta para o segundo tempo com uma ideia de jogo para tentar chegar ao segundo gol. E aí a expulsão é óbvio que ela interfere na arrumação tática das duas equipes. E aí, neste momento onde a gente deveria ter tido um pouco mais de calma, a gente acaba tomando um gol de empate. E aí, até com as substituições que no jogo do Bahia nós não tivemos a melhora da equipe, hoje foi fundamental, né? As 5 trocas acabaram gerando energia, gerando jogo, e a gente chegou ao segundo gol merecido, né? O Red Bull Bragantino teve a bola na maior parte do segundo tempo, em função de ter um homem a mais, mas soube jogar, soube virar, soube não insistir somente de um dos lados. Então, isso tudo a gente entende como uma vitória construída com inteligência, com calma, né? E estão todos de parabéns por isso. Boa noite, Mancini. Boa noite. Nos últimos jogos, a gente tem visto o Bragantino sai vencendo, sofre a hora que toma o gol de empate. E hoje a gente viu também, num primeiro momento, sofre, a gente vê visivelmente abalado, mas a equipe conseguiu se recuperar. Você acredita que isso aconteceu porque a gente estava com um jogador a mais ou porque realmente houve mudança de postura dos atletas? Falando com muita sinceridade, porque tinha um jogador a mais. Porque se naquele momento que nós tomamos o gol, nós tivéssemos 11 contra 11, certamente a gente teria dificuldade, porque há um abalo emocional, né? A equipe já vinha sofreu isso no jogo do Bahia, a hora que toma um empate, em seguida leva o segundo gol. Então, é uma coisa recorrente em equipes que estão passando por esse momento. A gente vinha, logicamente, fragilizado emocionalmente por causa disso, sai na frente, cede o empate e acaba levando a virada. Então, isso acaba que, de certa forma, incomodando os jogadores dentro de campo. E o cérebro humano ele tem gatilhos, né? E este é um gatilho que estava acontecendo, que eu espero que não aconteça mais. Eu espero que a nossa equipe hoje, após essa vitória, seja um pouco mais madura em campo, seja um pouco mais inteligente. Há necessidade de você aliar a inteligência com o jogo, mesmo que você tenha um jogo forte, um jogo de marcação alta no campo adversário, você tem que ser inteligente, porque existem momentos onde você perde o protagonismo da partida. O adversário também sabe jogar, também é um time forte, tem peças interessantes. Então, nesses momentos, a gente não pode ter o abalo emocional. Felizmente, hoje, a gente teve o equilíbrio suficiente para chegar, para fazer o segundo gol. A gente não desperdiçou muito a bola. A entrada de alguns atletas técnicos na equipe melhorou o poder de giro da bola de um lado para o outro. Eu acho que isso, de certa forma, foi fundamental para que chegássemos ao segundo gol e não tivéssemos esse abalo. Boa noite, Mancini. Boa noite. Rodrigo, do Correio de Atibaia. Hoje a gente viu o time... Tem algumas coisas diferentes em questão do Seabra. Eu já imagino que a saída de bola é um pouquinho mais individual do que com o Seabra, mas, substancialmente, o time ainda é parecido, algumas ideias, alguns jogadores, até porque você não vai ter tanto tempo para mudar tanto esse time. Acho que o seu trabalho agora talvez tenha que ser muito mais na questão de criar algumas coisas que vão ser necessárias para os jogos, mas criar uma tranquilidade maior para os jogadores, talvez maturidade em alguns momentos. Agora que você já teve uma semana de trabalho, 2 jogos, como é que você vê essa questão? Você acha que o time está evoluindo bem nisso?
Eu acho que o time está entendendo bem aquilo que eu quero, né? É óbvio que se a gente pegar os últimos anos dessa equipe, e a maior parte dos jogadores estava aqui, tudo aquilo que eu peço para eles já fizeram, né? Nos últimos 2 anos. Lógico que há uma diferença entre a metodologia de um ou de outro que estavam antes aqui no clube, mas a gente tem que contar com isso, né? Porque isso fez com que o primeiro turno fosse muito bom. Então, tem muita coisa que já havia sido feito este ano nas mãos do Seabra. A gente tem que falar isso. Existem outras coisas que aí é o ponto de vista do treinador, que você vai mudando conforme vão aparecendo as coisas, né? Então, nós temos hoje uma marcação individualizada, né, no tiro de meta adversário. Em alguns momentos a gente baixa diferente. O que baixava no 4-4-2, às vezes a gente faz um 4-5-1 ou um 5-4-1. Depende do quê? Depende da característica do seu adversário, de como ele joga. Por exemplo, o jogo do Bahia, eles tinham dois atacantes rápidos. Aí a gente tem que marcar um pouquinho mais aberto. O jogo de hoje eram 2 atacantes, somente com 2 alas. Então, a gente tem que ir fazendo as adequações. Eu tento... Lógico, foram 4 sessões de treinamento só, mas eu tento passar a informação sem que haja confusão. Em alguns momentos eu ainda vi essa equipe tentando marcar no 4-4-2, às vezes o meia, que não é o jogador para subir na marcação junto com o atacante. Eles, no automático, o cara vai cansando dentro de campo e no automático ele acaba subindo porque ele está acostumado a fazer. Não há problema nisso, né? Até porque eu sou um cara que dou liberdade para que o time possa fazer aquilo que são os ajustes de cada partida. Às vezes você, por exemplo, vou te citar aqui uma coisa, às vezes a gente faz a marcação de um escanteio defensivo com 2 atletas só no bloqueio. Mas existem jogos que você tem que marcar individual, porque o adversário tem qualidade na batida e nos 5 homens que atacam na área. Então, eu dou liberdade para que o atleta ele faça isso, lógico, com responsabilidade, com cobrança depois, mas é necessário que eles se adaptem. Desde a minha chegada, faltavam 8 jogos. E é muito difícil você mudar um panorama, né, de uma equipe que veio o ano inteiro nas mãos de uma outra pessoa. Mas, aos poucos, a gente vai ajustando aqui, vai ajustando ali. Futebol, uma equipe de futebol, ao longo da semana, ela faz um grande ensaio, que é para que no jogo ela possa ter um equilíbrio, organização e tudo mais. Eu estou muito mais a conta-gotas, tentando, se a gente fizer dessa forma, talvez fique melhor e tal, num esquema que já estava montado. Eu acho muito arriscado a gente mudar radicalmente, porque tudo que é radical pode dar certo, como pode dar muito errado. Então, nós temos tomado esse cuidado.